Boa tarde, meninas! Hoje a gente está com o lançamento, está com inscrições abertas aí de dois cursos. O Formação Vicky em Moda Infantil e o curso Kids Gram. Então, tá chegando algumas perguntas aí, algumas não, várias perguntas pelo WhatsApp, pelo direct. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma live aí meio de improviso pra gente conversar ao vivo e vocês tirarem as dúvidas de vocês, eu contar um pouquinho mais para vocês como é que funciona o curso e tudo mais. Então, gente, primeira coisa, o curso de moda infantil é extremamente importante para qualquer pessoa que mexa com moda infantil, seja acessório, seja roupa, seja calçado, seja você uma confecção, seja você uma loja multimarca. Você precisa entender de moda infantil para estar trabalhando nesse meio. A gente precisa entender do que a gente faz para a gente passar segurança para as pessoas. Imagina você chegar num arquiteto e o escritório do arquiteto está mal decorado. Imagina você chegar num dentista e esse dentista está com os dentes feios, esses dentes mal cuidados. Então, tudo que a gente trabalha ali dentro da moda infantil vai passar uma imagem para as pessoas que vão comprar os nossos produtos. Então a gente precisa muito cuidar da imagem da nossa marca, seja dentro da loja, seja a sua imagem pessoal quando você está conversando com as pessoas, fazendo um story, aparecendo ali para as pessoas. A sua imagem ela precisa se conectar muito bem com os seus seguidores. Então você precisa estar super conectada, entender muito bem qual é seu público, entender muito bem como você vai conversar com esse seu público. E é por isso que eu falo que é muito bacana quando a gente escolhe um nicho que a gente faz parte desse nicho, porque você vai ter o vocabulário perfeito para estar falando, você vai se vestir como as pessoas entendem a marca, enfim, você vai ter aquele estilo de vida, frequentar os lugares, então além da moda, além das peças em si, você vai conseguir conversar sobre tudo, com muita facilidade, você vai se conectar com o seu público com muita facilidade, né? Então esse é um ponto, eu acho assim, extremamente importante quando a gente escolhe o nosso nicho. E se você de repente escolher um nicho que não é exatamente o seu, ou precisa ser um nicho que você pretende chegar lá, sabe? Um estilo de vida que você quer chegar lá, que você se identifica, não é o seu no momento, mas você se identifica e você quer chegar lá, então você já está fazendo tudo para você se tornar essa pessoa, então funciona também, porque você entende aquilo, você gosta daquilo. Ou se você escolher um nicho, porque aquele nicho tá bombando, tá vendendo muito bem, mas não tem nada a ver com você, eu aconselho mudar. Devagarinho ali vai migrando, vai trazendo as coisas que tem mais a sua cara, porque isso vai funcionar muito mais. Se você cria, você vai criar com mais facilidade, você vai se comunicar com seu público com mais facilidade, você vai criar identidade visual, escolher as cores, o vocabulário, tudo com mais facilidade. E é sobre isso que eu falo nesse curso Kids Gram, que é um curso especial para as pessoas que trabalham com moda infantil e querem ali colocar a sua marca dentro das redes sociais, e a gente precisa posicionar essa marca dentro das redes sociais. A gente não pode simplesmente colocar ali com um logo que não tem nada a ver com o seu público, não tem a ver com o seu produto, não tem a ver com você, saber o que colocar na bio. Quantas e quantas vezes a gente abre uma bio e a gente olha para aquilo e não sabe do que se trata. A gente não sabe, a gente olha para aquela bio e não sabe que vamos já fixar no de criança, a gente não sabe que tamanho que aquela que atende, como é que eu compro, se é de menino, se é de menina. Muitas pessoas ficam preocupadas em criar uma frase de efeito, né, para essa frase mostrar qual é o estilo e tal. Então a pessoa pensa bastante naquela frase, aí põe aquela frase lá, que para ela faz muito sentido, mas as pessoas não conseguem entender direito o que é aquilo. Daí aquela frase não se conecta com o que ela está apresentando no feed. Na bio não traz indicações do que ela faz, então se ela é moda infantil, se é maternidade, se é bebê, se é toddler, isso é primeiros passos, se é infantil, se é twin. Twin é aquela fase ali entre adolescente, entre criança e adolescente, sabe? O pré-adolescente, aquela criança que é bem criançona, mas já começa a ter interesse pelas coisas do adolescente, esse é o twin. Se é teen, enfim, a pessoa precisa realmente posicionar muito bem e expressar tudo muito bem. Tudo precisa se conectar e tudo fala alguma coisa. A roupa que você veste,
as palavras que você usa, o seu vocabulário, as músicas que você escolhe ali para fazer suas postagens nos stories, a forma como você fotografa. Então, tudo isso vai ajudar a você a se posicionar dentro das redes sociais. E você conseguindo se posicionar nas redes sociais, você vai ser lembrado. A sua marca ganha valor. E sua marca ganhando valor, seu produto ganha valor. Você para de concorrer, sabe aquela coisa de concorrer por preço? Ai, o meu preço está mais alto, eu preciso pensar, preciso abaixar, preciso escolher outro fornecedor. Não, porque você vai trazer não só a roupa, você vai trazer um conceito, você vai trazer um estilo de vida, você vai trazer dicas, você vai pegar uma calça jeans e mostrar todas as formas como essa calça jeans pode ser usada. Você vai mostrar versatilidade, você vai mostrar o seu conhecimento ali de moda, mostrando como variar esses looks, trazendo dicas especiais para trazer mais versatilidade para esse guarda-roupa. Então ela não vai comprar só aquela calça jeans, só aqueles shorts. Ela está comprando todo esse seu conteúdo, todo esse valor que você agregou às suas peças. Aí acontece o seguinte, se um dia você falar assim, ó, não quero mais moda, não quero mais loja infantil, se você quiser vender a sua loja, você está com seguidores super engajados, assíduos, isso tem um valor de mercado incrível. Então você vai investir ali, mesmo que você venda essa loja, você vai conseguir vender essa loja, essa confecção, essa marca, enfim, por um preço muito bom de mercado, porque você criou valor para essa marca. E se você resolver ficar para sempre, você vai ter valor e vai conseguir vender com lucro, vai conseguir vender com muito giro, enfim. Você ganha se você fica na marca, você ganha se você sai da marca. Então é importante você investir. Se você criou essa marca ou se você vai criar, realmente investir, entender como posicioná-la nas redes sociais. E isso hoje em dia vale assim demais, é o que faz a marca ganhar valor ou perder valor. Então é super importante vocês entenderem tudo isso. É disso que se trata o Kids Gram, que as inscrições estão abertas essa semana. Começaram hoje, abriram hoje as inscrições. Então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando por aqui, mas eu vou contando. Sobre o curso Formação VIC em Moda Infantil. Muita gente me pergunta, Marília, não é VIP? E não VIC, não, é VIC mesmo, VIC, porque são as iniciais de Very Important Children, então VIC, formação VIC. Porque não é uma formação em moda infantil qualquer, assim, só falando de moda infantil. Eu trago todo esse conhecimento, para quem não sabe, gente, eu estudei moda, fiz faculdade de moda, eu tive confecção de moda infantil, tive franquias, algumas lojas próprias, e essas lojas eu transformei em multimarca para conseguir entender como é que a multimarca funciona, porque eu fornecia para mais de 300 multimarcas no Brasil. Então eu queria entender quais eram os problemas da multimarca para eu poder resolver, né? E eu entendi uma coisa, que a multimarca funciona muito bem. As minhas lojas multimarca, elas funcionam... Sempre na multimarca, a minha marca era o carro-chefe, era o que vendia mais. Porém, as lojas minhas multimarcas funcionavam mais do que as monomarcas, porque você consegue entender ali onde você está inserido, a cidade, o bairro, as pessoas e trazer o que elas precisam. Então, eu fabricava um certo mix de produtos, mas eu não tinha fabricação de jeans, por exemplo, eu não fabricava os sapatos, eu não fabricava os acessórios. Então, na multimarca, eu conseguia incluir tudo isso muito bem pensado, muito bem organizado e trazer tudo pronto ali para a mãe. A loja do lado era uma loja de sapato, que vendia os mesmos sapatos que eu, num preço mais barato que eu, porque eles compravam mais. Porém, eu conseguia vender os sapatos já no kit, porque a mãe ganhava tempo. Então ela comprava o vestido, a meia calça, o acessório de cabelo, o sapato, a bolsinha, o casaquinho que se esfriasse. Então ela já saía dali pronta, ela não saía para procurar, vou ver se eu acho um sapato melhor, mais barato, com a cor. Eu já tinha tudo pronto. Então isso é muito importante, a gente pensar na coleção já toda prontinha. Isso é uma das coisas que eu ensino no curso Formação VIC em Moda Infantil. Mas como eu estava falando, VIC é Very Important Children. Então o que eu faço nesse curso é tratar a moda não como moda normal, porque a gente está tratando de criança, a gente está tratando de pessoas que estão em formação, em desenvolvimento. Então a criança, ela tá... Tudo conta para a gente formar essa criança, formar esse adulto com autoestima, tendo autocuidado,
tendo autoconfiança. Então, tudo é uma pedrinha que a gente vai construindo, vai colocando ali para quando eles virarem adultos, serem aqueles adultos seguros de si, aqueles adultos preparados para a vida, aqueles adultos, sabe, sem problemas emocionais, sem problemas sociais para se resolver. A gente conseguiu criar uma criança assim, formada realmente para a vida, e tudo conta. É óbvio que não é só a roupa que vai transformar ela em um adulto, mas se a gente puder pensar em tudo que a gente vai conseguir entregar para essa criança crescer bem, é super importante. E através da roupa a gente consegue muitas coisas. Então a primeira parte desse curso Formação Vicky Moda Infantil, você vai sair dali praticamente formada uma consultora de moda infantil. Por quê? Eu vou te explicar todas as cores que mais funcionam para cada tipo de criança. Cada pessoa tem um combo aqui de cores, né? Vocês olhando para mim, eu tenho um tom de pele, um tom de sobrancelha, um tom de cabelo, tem a cor dos olhos, tem a cor da boca, tem boca que é mais rosada, tem boca que é mais arroxeada, tem pele mais amarelada, mais rosada. Eu tô com filtro aqui, vocês não sabem qual é a minha cor de verdade, mas é bem próximo disso que vocês estão vendo, só tá tirando um pouquinho de ruga para melhorar um pouco, né? Mas enfim, colocar um rímel aqui também, que eu tô sem maquiagem. Mas enfim, gente, a cada pessoa tem um combo de cores. E cada combo de cores funciona mais com o tipo de cor, de estampa ou de cor. Então tem pessoas que funcionam mais com cores frias, outras com cores quentes. Tem tipos de estampas que funcionam melhor para cada tipo de criança. Então é super importante a gente estar entendendo isso. Se a gente for fazer uma consultoria de imagem para criança, ou se a gente pode agregar isso à venda. Vocês imaginam o valor que isso tem, uma mãe ir comprar na loja de vocês e vocês conseguirem explicar, fazer ela entender que essa peça funciona, mostrar para ela, olha como isso valoriza a beleza da sua criança, olha como isso ilumina o rosto, olha como isso deixa ela mais assim, assim. Então é super importante, é um valor agregado na hora da venda, assim, sensacional, um valor incrível que não tem preço. Você vai trazer isso para o seu cliente ali na hora da compra. Então é uma coisa assim incrível. A gente pode entender o mix de estampas para a gente estar orientando que estampa combina com o quê? Boa tarde, sonhos e artes, bem-vinda. A gente pode entender todas essas, um mix de estampa, porque às vezes a gente vende estampa e é super difícil, a mãe compra uma saia estampada, uma blusa estampada, um vestido e fica super na dúvida com o que coordenar, como coordenar aquela estampa e acaba fazendo sempre aquela coordenaçãozinha de sempre. E a gente poder orientar o cliente como ela vai combinar, pegar só aquela peça e mostrar a diversidade de formas que ela pode coordenar esses looks. Então, isso traz um valor agregado para a venda, que é uma coisa assim, não tem preço. A mãe, você tratar a criança dela com todo esse carinho, com com essa visão, não tem preço. Aí nesse curso eu falo muito também, tem um módulo que eu explico sobre adultização, sensualização, infantilização. Sabia que a gente pode infantilizar uma pessoa que está na infância? A gente pode. Porque às vezes a gente tem os nossos filhos e os filhos eles acabam, crescem e a gente continua que eles são bebês pra gente para o resto da vida. Eu sou o bebê da minha mãe até hoje, né? Então a gente não percebe que estão crescendo, que estão mudando de fase e às vezes já continua vestindo como se fosse uma criança. E isso reflete muito ali na socialização depois, sabe? A criança, as outras crianças acabam tirando sarro, fazendo bullying. Oi, Loop Kids, boa tarde, bem-vinda. Então a gente acaba colocando a criança em situações que não vai ser bacana para ela, né? Ela vai sofrer algumas coisas ali por estar vestindo uma peça que não está de acordo com a idade. Às vezes a criança já está com 8, 10, 12, a gente está vestindo personagenzinhos que é da fase do 5, do 6, o 10, o 12, tem os personagens, mas são os animes, é outra galera. Então a gente precisa entender o que funciona para cada um. E isso ajuda também na hora da gente fazer a curadoria. Porque a gente pega um modelo, a gente fala, vou comprar da grade do 2 ao 20, do 2 ao 18. Não funciona. Tem peças que vão funcionar até o 10, tem estampas que funcionam até o 6, outras estampas vão funcionar a partir do 6. E a gente precisa ter consciência de tudo isso, né? Então, é super importante a gente estar entendendo a moda e entendendo a moda infantil. Todas essas fases, tudo isso é super importante para a gente estar passando para a criança.
Então eu passo tudo isso, entender que peças sensualizam, e às vezes tem uma peça que olhando para ela, uma peça mais adulta, mais sensual, mas de repente, dependendo da forma como a gente coordena, por exemplo, quando a gente tem muita pele à mostra, a gente traz mais sensualidade, né? Mas de repente a gente usa um top na criança, uma peça mais curtinha, mas a gente usa uma cintura mais alta, então a gente tem os jeitinhos ali da gente estar coordenando as coisas pra gente não tá sensualizando a criança. Porque é extremamente perigoso, gente, a gente trazer. Hoje em dia tem as blogueiras, tem as TikTokers, tem as YouTubers, e as crianças estão totalmente ligadas nessa mídia, né? Então acaba que a criança quer vestir o que ela tá vendo ali. Mas é a mãe que sabe, eu sempre falo do equilíbrio, eu vou voltar nesse assunto. A mãe é que sabe se aquilo tá adequado para a idade dela. Às vezes ela já quer vestir salto, toda a barriga de fora e tudo, vários itens que sensualizam ao mesmo tempo. Às vezes um item, só uma barriga de fora, funciona, mas se fizer de tal e tal jeito. Então tudo isso eu converso com vocês dentro do curso Formação Vicky em Moda Infantil. Entender como vestir a criança, mas vestir a criança como criança. Respeitar o estilo de vida dela, respeitar a rotina, respeitar a personalidade. Às vezes a gente tem uma criança que é extremamente tímida. E a mãe dessa criança é piruaça, aquela pessoa que ama brilhos, paetês, muita coisa no cabelo. E essa mãe que gosta disso, ela quer que a filha também use, porque é lindo e é bonito. Mas cada pessoa tem o seu jeito. Então, uma mãe que gosta de vistosa assim, de repente ela quer que a filha use dessa forma e a filha é extremamente tímida. Aí essa criança que é tímida, ela entra num lugar, todos os holofotes daquele lugar, pá, olham para aquela criança. Todo mundo começa a conversar com ela, falar com ela. Deixa eu ver. Eu acho que criança tem que vestir como criança. Acho feio roupas de blogueira em miniatura, exatamente. Uma vez eu vi um comentário. Deixa eu só subir. Uma vez eu vi um comentário. É Cle3162, não sei se é o nome. Uma vez eu vi um comentário de uma mulher. Ah, se tem do tamanho da criança, é porque é roupa de criança. Não necessariamente, né, gente? E a gente tem que ter a prudência. Eu acho que essa palavra é muito, muito importante, a gente pensar na prudência. Porque a gente pode vestir o que quiser, mas nem tudo convém, né? A gente precisa entender a fase que a criança tá. E às vezes a gente vestindo a criança de uma forma não adequada para a idade dela, adultizada, sensualizada, a gente acaba trazendo perigos para essa criança que ela não vai saber lidar. Pessoas vão começar a conversar com elas de formas diferentes, assediar ela de forma diferente, e ela nem sabe o que está acontecendo, e ela não vai saber lidar com isso, né? É uma criança, é uma pessoa inocente em desenvolvimento e vai embolar a cabeça dessa criança. Então a gente precisa preservar os filhos, a gente precisa cuidar realmente. E às vezes a criança tem também, não sensualização, mas adultização. Às vezes a gente já tem aquela criança que é grandona, sabe? Aquela criança que tem 8 anos, parece que tem 12. Aquela criança que tem 3, mas parece que tem 6, que são grandes. A gente acaba vestindo essa criança de um jeito que ela parece mesmo que tem que ter os 3 e parece mesmo que tem os 6, porque ela já é grande, você escolhe roupas já para esse tamanhão. E daí todo mundo começa a interagir com essa criança achando que ela tem 6, exigindo coisas dela como se ela tivesse 6. E isso é horrível para a criança, porque ela é um bebezão de 3 que não tem coordenação, não tem vocabulário, não tem habilidade, não sabe ainda discernir certo e errado. E os adultos, tanto os adultos quanto as outras crianças, começam a exigir dela como se ela fosse de 6 anos, e isso é complicado para a criança acaba sofrendo, sabe? Então é super importante a gente prestar atenção como a gente veste as crianças. O vestir das crianças é extremamente importante. Exatamente, nunca sabemos o que passa na cabeça de uma pessoa de má índole. Exatamente, a gente anda na rua, a gente não sabe quem é o bandido, quem é a pessoa má, quem é pedófilo, quem não é. A gente olha todo mundo ser humano e a gente espera o melhor de todos, né? Mas nem sempre a gente recebe o melhor de todos. Então a gente tem que ter essa prudência, como eu falei. A prudência é o ponto principal ali na hora de vestir a criança. E depois disso, o conforto, né? Sempre pensar no conforto. E tem roupas assim de todos os tipos para festa, para tudo que a gente consegue manter o conforto da criança.
Mas enfim, gente, no curso Formação Vic de Moda Infantil, eu falo também sobre história da moda infantil, mas eu não falo daquele jeito, sabe, maçante, aula de história, aquela coisa chata, cheia de datas e tudo mais, não. É uma coisa, assim, bem, bem gostosa, bem pensando realmente as coisas mais importantes que tiveram em cada período da moda, pra gente entender de como as crianças eram tratadas, como eram vestidas, de onde veio, como a moda, quando a moda infantil começou a ser tratada realmente como moda, que isso é extremamente novo, é extremamente atual, faz muito pouco tempo, a moda infantil é uma coisa muito recente, então tem muito a ser trabalhado. Então, quando a gente estuda a história da moda, a gente entende de onde vem e a gente entende para onde isso está indo. Engasguei. Desculpa, gente. A gente entende para onde isso está indo. Então a gente consegue ser os pioneiros aí nesse tratar novo da moda infantil. E quando a gente está no mercado, a gente sai na frente, a gente é inovador nas coisas, a gente acaba ganhando espaço, né? A gente acaba ganhando visualização, ganhando os holofotes, enfim, a gente sai na frente e valoriza a nossa marca. Então é super importante a gente ter essa visão geral. Eu falo sobre a importância de vestir bem uma criança, então tudo isso que eu falei, não só o vestir, vendo aí o que tá na moda, o que é tendência, é óbvio, eu sou estilista, é óbvio que eu gosto de fazer a criança com informação de moda, vocês que acompanham no Instagram, eu tô sempre dando dica, né, do que tá na moda, o que tá na tendência, como a gente preparar melhor esse look, e a gente ama ver as crianças super bem vestidas, assim, e às vezes são detalhezinhos pequenos que a gente muda ali na composição do look e faz toda a diferença. Então, eu falo sobre esse vestir bem, esse vestir descolado, esse vestir com informação de moda e tal. Porém, eu também falo dessa coisa da gente vestir bem de acordo com a idade, de acordo com a personalidade, de acordo com a rotina. Enfim, a gente pensar na criança como um todo, né? E não como um manequim que a gente vai vestir ali e pronto. Cada criança é diferente, uma criança é diferente da outra. A gente é diferente, né? Eu, por exemplo, você sempre me vê, eu tô sempre com roupas mais folgadinhas, mais largas, mais confortáveis. Amo me vestir dessa forma mais comfy e não por isso eu não sei como é se vestir de uma maneira fashionista, mas eu gosto de me vestir assim, é a minha personalidade, é o meu jeito, eu sou mais relax. Se eu fosse homem, eu ia vestir alfaiataria relaxada. Eu não ia me vestir de terno e gravata, tudo engomadinho, com o colete por baixo e tal, e eu gostar de uma coisa mais solta. E na moda feminina eu sou assim também. E tem criança assim, tem criança que só gosta de roupa muito solta, muito bem à vontade. Tem criança que gosta de peças mais justinhas. A minha Olivia, que vocês conhecem muito bem, teve uma vez que ela vestiu uma legging e era um tecido mais apertadinho, né? Daí ela vestiu a legging e falou, ai que delícia, essa calça é bem apertadinha. Então é uma coisa que eu não ia gostar, uma calça bem apertadinha. Eu gosto de calças mais amplas, mais soltas. Era uma calça justinha, que ela sentia aquela pressão assim da calça, mas que não tirava nada o movimento dela. Então ela amou essa calça. Então cada pessoa tem um jeito de ser, tem uma personalidade e tudo mais. A Olivia, minha caçula, ela é assim, das plumas, é o oposto de mim, né? Então, se eu quisesse imprimir esse pretinho básico nela, ela fica arrasada. Então, ela precisa realmente, ela gosta de se expressar. Então, se ela tá feliz, ela se expressa através da roupa. Se ela tá triste, ela se expressa através da roupa. Se ela tá apaixonada por um personagem, ela se expressa através da roupa. Então, a roupa para ela é um meio de expressão muito, muito, muito grande e importante para ela isso. Então, a gente precisa entender cada criança. A minha do meio, a Rebeca, ela já é mais... não gosta dos brilhos, dos paetês, mas ela gosta aí de uma informação de moda. Agora tá entrando na fase dos coturnos, então ela gosta dessa informação de moda um pouco mais dramática e um pouco mais neutra. Então, cada criança é de um jeito, a gente precisa entender cada um deles para estar vestindo bem essa criança. Então, vestir bem é entender isso, entender a personalidade, entender a rotina, entender o jeitinho de ser de cada um. Então, isso é super importante. Aí eu falo sobre psicologia das cores. Psicologia das cores é uma delícia para a gente entender o que cada cor transmite, né? Tem cor que transmite calma, tem uma coisa que eu gosto de contar que eu acho super importante.
quando a gente, para vocês entenderem o poder das cores, né? Quando a gente tá amamentando, geralmente a gente faz o quarto todo apastelado, a gente compra as roupinhas de bebê, todas as cores mais apasteladas, né? É difícil a gente comprar um pink para um bebezinho recém-nascido. A gente vai para os rosinhas, para os azuis, para os verdes, para os tonzinhos terrosos. Minha filha, como Rebeca, adora moda. E é gostoso, né? E eles vão mudando de fase, então a gente tem que ir entendendo. E muda rápido, às vezes de uma semana para outra muda. Agora eu não gosto mais. Mas se você gostava, não, mas agora eu não gosto mais. E é assim, e a pessoa tá em desenvolvimento e é assim que funciona. E a gente muda, né? Às vezes a gente muda de emprego, a gente muda o jeito de ser, às vezes a gente tem pessoas que se separam, separam o casamento, ou casam, ou muda de emprego, ou muda de país, ou muda de cidade, acaba interferindo no jeito de vestir. Isso é super normal, porque a gente tá em outra fase, em outro ambiente e tudo mais. A gente mantém a nossa essência, mas às vezes a gente adapta aí o nosso estilo. E isso é gostoso, isso é bacana. E eu esqueci do que eu tava falando. Tava falando da psicologia das cores, da amamentação, né? A gente pega um bebê, daí a gente faz tudo bem clarinho, bem suave. A mãe também, né, usa, às vezes para de usar perfume, usa um perfume bem delicadinho. Deixa o quarto ali a meia luz, põe roupas também clarinhas, só vai amamentar assim com cores claras, com branco. E daí a gente vai amamentar a criança com toda a calma, tranquilidade e a criança dorme e não mama. E daí é aquele problema. Aí o pediatra fala, tira a roupa da criança, faz ela passar frio, faz não sei o quê. E às vezes, gente, é só você trocar a sua blusa, bota uma blusa amarela, coloca uma blusa laranja, coloca um verde, um azul turquesa, uma cor que desperte, porque as cores, elas transmitem energia pra gente. Se você pensa, você entrando num quarto, todinho azul clarinho, todas as paredes pintadas de azul claro. Imagina o que você sente. Agora, imagina você entrando num quarto pintado daquele vermelho, bem berrante, sabe aquele esmalte vermelho bem aceso? Pinta todas as paredes do quarto daquela cor. Que sensação vocês têm? Me contem aí. Que sensação vocês têm nesse quarto azul clarinho e que sensação vocês têm nesse quarto vermelho? Então, o quarto vermelho vai deixar você agitado, sei lá, um com raiva, outro impaciente, outro ansioso. Já o quarto azul vai trazer mais calma, vai trazer mais tranquilidade, mais paz. Contem pra mim aí vocês, se você é assim que vocês se sentiriam no vermelho e no azul. Então, com o bebê, ele tá ali com toda aquela calma, aquele azul clarinho, aquele tudo clarinho. Então, ele fica ainda mamando no colo da mãe, quentinho, aquele aconchego. Ele dorme, gente, vai dormir. Os meus dormiam demais mamando. E às vezes você troca a cor da sua blusa, coloca, como eu falei, uma blusa mais vibrante, mais alegre, mais uma cor mais energizante. O bebê fica olhando para aquela cor, ele mama mais, ele fica acordado mais tempo, ele fica mais elétrico naquele momento que ele precisa estar um pouco mais agitado, um pouco mais elétrico para ele mamar o suficiente. Senão ele acaba não desespero. Pipoquinha aqui, desespero mesmo. Já pensou morar numa casa toda pintada de vermelho por dentro? Que horror! Mas enfim, daí você mantém aquele bebê mais alegre, mais aceso naquele momento que ele precisa estar amamentando. Então as cores têm muita influência. E a gente usa muito as cores pra gente trabalhar aí com uma criança. Tem crianças que são mais líderes e às vezes mais agressivas, mais brigonas, né? Mais briguentas na escola. E às vezes elas vão pegando essa fama e às vezes a gente muda o jeito de vestir ela. Então ela é desse jeito e usa muito vermelho com preto, essa coisa de skatista e tal, essa coisa mais urbana. E de repente você troca um pouquinho essas cores, a criança continua tendo a personalidade dela de liderança, de tudo, mas traz um equilíbrio. As outras crianças não ficam tão assim assustadas com ela. Então a gente vai trazendo esse equilíbrio através do vestido. E a reação dos outros à criança faz ela perceber a própria realidade. Então, quando os outros começam a reagir a ela de forma diferente, ela também muda. Então, às vezes, através de uma mudança de roupa, a gente consegue mudar o jeito da criança a interagir com os outros. É uma coisa assim, eu já vi cada caso, gente, que a gente fica assim apaixonada. É muito gostoso de ver o quanto as cores podem mudar nisso. E você trazer esses conteúdos para dentro do seu perfil, para dentro da loja, naquele bate-papo com a mãe, então entender, às vezes a mãe desabafa, né, minha criança tá assim, ela é muito tímida, ela é muito isso, ela é muito aquilo, aí você já traz essa ideia, esse conteúdo, essa dica, gente, é encantador, imagina você ter uma consultoria assim na hora que você for comprar uma roupa para os filhos,
É impressionante. Não tem preço. Aí a gente vai estudar dentro do curso que cor ilumina cada criança. Então a gente entender o tipo de pele de cada criança e saber indicar qual cor que vai funcionar mais. Essa coisa de cor para o adulto tem um efeito gigantesco. Para a criança não é tão gigantesco assim, porque a criança não tem olheira, linha de expressão, não tem bigode chinês, que é o que a cor que mais nos ilumina vai disfarçar. Mas a criança já vai entendendo ali as cores que mais funcionam e realmente ilumina mais. Vocês já devem ter vestido uma roupa no filho de vocês que parece que murchou, parece que ficou sem graça. E o modelo é bonito e a cor é bonita, mas vestiu na criança não deu certo. E às vezes tem roupa que a roupa nem é tão assim, mas a gente veste aquela roupa, a criança fica tão linda. E às vezes é a cor. E a gente não sabe definir, a gente pensa que é o modelo, não sabe direito o que é, ou se é a criança que gostou, então ela se iluminou por ter gostado da peça. E às vezes é só a cor. Às vezes o modelo é simplérrimo, não tem nada, e às vezes é só a cor que vai trazer toda essa diferença pro look da criança. Gente, parar um pouquinho assim para agradecer vocês que estão aqui na live, sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer pipocando é aluna minha, bem-vinda. Quem quiser fazer pergunta, gente, pode fazer pergunta, não precisa ser do curso não, pode fazer pergunta sobre moda infantil que eu tô aqui, vou respondendo para vocês, tá bom? Deixa eu baixar aqui que... Amo colorido para princesas. Ai, fica lindo mesmo. Cor em criança, né? Cor é tudo de bom. Eu falo um pouco sobre as silhuetas de criança. Assim como a cor faz bastante diferença ali na hora do vestir, a gente entender como é a silhueta. E não tô falando de gorda e magra. A gente, assim como nos adultos a gente tem as silhuetas e a gente tem um jeito de vestir para ficar bonito, as crianças elas já começam a apresentar essas silhuetas. Não é tão marcante quanto os adultos. Algumas crianças sim, e algumas crianças até ficam retraídas, porque elas não gostam disso, não gostam daquilo, que é coisa para esconder o corpo, principalmente quando vai entrando no final da infância e no início ali do twin. As crianças de 8, 10, 11, 12 já começam com essas coisas, ai, meu ombro é muito grande, ai, não sei o quê. E a gente pode ajudar para a criança não crescer com isso, né? Ela crescer com autoconfiança, gostando de si mesma, gostando do corpo que tem, porque todos os tipos de silhueta, todos os tipos de corpo tem as suas vantagens e desvantagens, gente. A gente sempre fala, né, do adulto, que vocês estão mais familiarizados, a gente tem aquela silhueta ampulheta, né, ou a X ou a ampulheta, que é aquela mulher com a cinturinha bem bonita. Ai, é a melhor silhueta que tem, ela é a mais harmonizada, eu queria ter silhueta assim e tal, tal, tal. Mas não é a silhueta mais fácil de se vestir. A maior reclamação das mulheres que têm essa silhueta ampulheta é que ela pode emagrecer o quanto for, mas ela sempre tá se achando gordinha. Por quê? Porque essa silhueta ampulheta não é só o fato de ter busto e quadril do mesmo tamanho e a cintura, não é só isso que define. A silhueta ampulheta, ela é toda arredondadinha. Então, desde criança você já vai ver, se é aquela criança que tem o bumbum arredondado, tem a barriguinha, não é aquela barriga reta, chapada, ela tem uma leve barriguinha, os bracinhos são arredondados, quando tem seio, quando crescem os seios são arredondados, o quadril é arredondado, então é uma mulher toda arredondada. E quando a gente bota roupa em cima desse arredondado, parece que é gordinho e não é. Então, todo mundo que tem essa silhueta mais arredondadinha reclama dessa coisa de parecer gordinho. Então, às vezes a gente pensa, tal silhueta é a perfeita, é a melhor, mas ela tem também suas vantagens e desvantagens. Todas elas têm as vantagens e desvantagens. Então, é importante a gente não criar isso na criança. Ai, precisa esconder sua barriga, precisa isso, precisa aquilo. Não, precisa valorizar o que tem de mais bonito, fazer a criança se sentir bem para ela crescer com essa autoestima alta. Então, isso que é importante. Deixa eu ver aqui, Renata. Você acha que nós, donos da loja, devemos colocar cores mais claras para postar no Insta? Não necessariamente, depende, como eu falei, não sei se você estava no início da live, depende muito do estilo que você vende. Se você vende essas roupas que são, de repente, um estilo mais romântico, que você pega cores mais apasteladas, rosas mais cálidos, azuis mais acinzentados, mais matizados, então você trabalha essa linha na sua loja, então é legal você se vestir assim, porque você vai conectar o seu público. Então, tudo, como eu falei lá no início, tudo que a gente tem ali dentro da loja
dentro do nosso Instagram, toda imagem que a gente passa é uma pedrinha para a gente estar construindo a nossa imagem para o cliente. E o cliente precisa se conectar com a nossa imagem para ele comprar da gente. A nossa imagem, eu digo, a sua imagem mesmo, a imagem dos posts que você põe, as cores que você escolhe, as músicas que você escolhe, como você expõe as coisas na loja, o seu logo, as cores que você pinta a parede, tudo isso fala sobre a sua marca. Então, se a sua marca é delicada, então sim, vista-se de cores claras. Mas se a sua marca é tropicalista, se vista bem alegre, use acessórios mais étnicos que coordenem com isso. Então, é por isso que eu falo que é importante a gente escolher um nicho para trabalhar que é o que a gente é mesmo. Então você não vai precisar se fantasiar para aparecer no Insta, você vai aparecer como você realmente é. Então, mas o jeito que você aparece e as coisas que você posta precisa ter uma ligação, se identificar com a sua marca, né? Você pode até dar dicas de lugares que você vai passear, indicar lugares para as mães levar as crianças. Mas se você tem um estilo, por exemplo, super sustentável, você vai indicar trilhas. Se você tem um estilo mais blogueira, mais fashionista, você vai indicar alguma coisa nova ali no shopping. De repente, uma coisa mais urbana, você vai indicar passeios tecnológicos que surgiram por aí. Então é assim, você sempre tem que se identificar com a sua marca. Quando puder, fala sobre bordado artesanal em roupa infantil. Modelagem Brands, eu queria saber seu nome. É tão gostoso de chamar pelo nome, né? Senão a gente não sabe quem é. O bordado tá assim, super mega blaster em alta. Então, tudo que é artesanal, tanto para esse verão agora, tanto para o inverno de 22, tudo que é artesanal tá em alta. Então, a gente precisa, por conta dessa pandemia e desse aumento tecnológico de tudo, então a gente precisa se reconectar com essa lembrança dos bons tempos, com essa coisa do artesanal, com essa coisa da avó, aquele coragecore, grimacore. E o artesanal está cada vez mais raro, tem cada vez menos pessoas trabalhando com o artesanal. Então ele é uma coisa que enriquece, que valoriza, que traz o inusitado e que traz esse ar de humanizado para as peças que a gente vem procurando em tudo. Tudo a gente traz essa coisa de humanizar, né? E o bordado humaniza demais. Então fazer os bordados manuais, todos os tipos de bordado, desde o ponto cruz até aqueles, ai gente, esqueci o nome daquele, os rococós, bordados com paetês, bordados com pedraria, todo tipo de bordado tá em alta, bordado mais étnico, mais romântico. Então, invista em bordado, invista mesmo. Saluladeira, bem-vinda. Deixa eu ver se alguém mais perguntou. Opa, deixa eu ver se alguém mais perguntou alguma coisa. Não gosto da chamada moda blogueirinha, que deixa com cara de adulto. Como abordar esse assunto sem ofender as mães que gostam de vestir as filhas assim? Gente, eu falo muito sobre isso aqui, né? Então é só vocês verem como eu abordo esse assunto. Eu acho super importante conscientizar as mães. Aliás, é um dos propósitos do meu perfil. É a gente estar conscientizando que tem a idade certa para cada coisa, né? Uma vez eu estava conversando com um pediatra e ele estava falando que tá cada vez mais cedo as meninas chegarem à maturidade ali e menstruarem cedo. Ele me falou que, assim, uma criança de 8 anos, se ela já tiver com os ovários ali preparados para menstruar para essa fase, eles não intervêm mais, eles não seguram mais, porque já 8 anos já entrou na normalidade. E ele estava me explicando por que entrou de ser normal. Por quê? O visual da criança, o que ela vê, interfere muito na produção hormonal. Então, se ela vê imagens, hoje em dia, onde você abre tem isso. E não é uma imagem pornográfica, são imagens mais sensuais. As danças no Brasil são muito sensuais, as letras de música são sensuais, as poses das modelos, das blogueiras são sempre com bocão, com carão. E as crianças acabam imitando o bocão, o carão, as roupas. Então a criança veste... às vezes experimente alguma coisa assim, você veste na criança alguma peça que não é comum de criança, é mais comum de adulto, sei lá, você põe numa menina de 8 anos, 9 anos, veste, não é que é proibido, gente, tá? Entendo, é só um exemplo para vocês entenderem como isso funciona. Se você vestir, por exemplo, uma calcinha, ela veste calcinha de bichinho, calcinha rosa, calcinha azul, de repente você veste uma calcinha preta. Ela vai se sentir mais adulta ali, ela vai, nossa, tô me sentindo mais adulta. Eu já vi isso acontecer, por isso que eu tô relatando isso. Então, o jeito que a criança se veste é o jeito como ela vai começar a se portar. Então,
nossa, eu prezo muito por isso, pra gente vestir criança como criança, porque ela vai ter o resto da vida para se vestir de adulto. Então, se vestir de mulher, por salto. E também eu não quero dizer que é proibido a criança fazer isso, porque a minha filha, ela pega os meus saltos e sai brincando pela casa, é aquele momento de brincar. E é diferente o momento de brincar do momento da criança resolver ser aquilo sempre. Então tem criança de 8 anos que não sai de casa sem rímel, sem delineador, ela precisa estar daquele jeito, já virou uma necessidade. Então aquilo já começa a fazer mal para a criança, ela já está pulando a fase da infância e entrando num período que não é referente à idade dela. Mas ela brinca, a minha, a Olivia, ela brinca de maquiagem todo dia, ela pega os meus saltos, mas não por isso eu vou comprar um saltinho tamanho 25 para ela usar lá fora no dia a dia. Não, roupa de criança é roupa de criança, ela pode brincar disso, assim como ela brinca de cozinhar, ela brinca de escolinha, ela dá aula pro gato, enfim, ela brinca de profissões, ela brinca de ser mãe com as bonecas, é uma coisa de brincar, então ela brinca, ela me imita, ela faz maquiagem em mim, fico maravilhosa. Qualquer dia eu posto uma foto. Quase todo dia eu tenho maquiagem nova aqui, bem colorida, assim, arco-íris, unicórnio pra lá, pra cima. Então é isso, a gente conscientizar que existem as fases, né? E cada fase precisa ser bem aproveitada. A fase da infância é tão curtinha. A primeira infância eles são 7 anos. Então a gente vai tirar da criança esses 7 aninhos que são os melhores da vida, né? É ali que a gente vai desenvolver, a criança vai desenvolver o caráter dela e tudo mais. Então a gente precisa preservar muito. Esses primeiros 7 anos são importantíssimos. Então divulguem, gente, não tem medo. Falem, 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 que não é legal vestir a criança dessa forma. Não sei se eu expliquei direito. Ah, tem bastante gente entrando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Renata perguntou, Renata, melhora a sua pergunta, as roupas terem estilos misturados. Eu não sei se você fez uma pergunta e deu continuidade, mas eu não entendi. As roupas terem estilos misturados. Eu não sei qual foi a sua pergunta, mas a gente pode sim misturar vários estilos. Aliás, não é uma peça de roupa que define o estilo. Eu posso pegar uma sainha plissada preta de sintético. E daí essa saia eu visto ela com uma blusinha fechadinha, polo, vira um college. Eu visto ela com uma jaqueta jeans e um tênis no pé, ela fica mais urbana. Eu visto ela com uma sapatilha e uma blusa rosa com babados, com lação aqui, ela fica romântica. Eu visto ela com coturno, ela fica uma coisa dramática. Então não é a peça em si, é como a gente edita esse look que a gente vai formar um estilo. Então a gente pode, como eu falei, vestir a saia plissada de sintético preta com uma blusa rendada branca, que a gente vai misturar dois estilos completamente diferentes e criar um novo. E funciona super bem. Então pode misturar à vontade os estilos. Ver se tem mais pergunta aqui. Não, e eu vou, cada vez que eu vou procurar as perguntas, eu escrevo alguma coisa aqui nos comentários. Marreteci, Arco-Íris, bem-vinda. Julie Caroline. Todas bem-vindas, gente. Pode ir perguntando que eu vou respondendo. Eu não sei nem quanto tempo eu tô aqui, então eu não sei se a live de repente cai. Se cair, eu volto a entrar de novo, né? Nesse mundo de hoje, elas lá fora se tornam madura nesse mundo avançado de hoje, com certeza. As crianças, é o que eu tava falando dos pediatras, né? As crianças vão amadurecendo cedo demais, elas acabam perdendo essa fase tão gostosa, né? Menina Blue, quando eu falo com as minhas filhas que crianças precisam vestir como as crianças, elas falam... Sabe o que eu faço quando acontece esse tipo de coisa? Que entra em conflito, né? A mãe, a filha. Então, o que eu faço? É aquela liberdade guiada. Então, a criança pode vestir sim, ela quer vestir, ela é apaixonada por meia arrastão, quer vestir meia arrastão. É uma coisa super sensual, super adulta, mas como é que a gente faz? Então, a gente vai vestir com uma saia plissada não tão curta, a gente não vai colocar um cropped junto com tudo isso, então a gente cobre mais pele. Então, deixa ela ter a sensação ali, por exemplo, da meia arrastão, mas aí cobre mais pele, coloca isso com um moletom, com uma camisa de manga longa, enfim, a gente vai montando esse look, porque se eu coloco a meia arrastão, com uma saia jeans curtinha, com um top cropped, passo batom na criança, então isso
tudo isso junto não funciona, não é bom para criança. Mas de repente ela adora a meia arrastão, deixe que ela use, mas assim, edite esse look, monte esse look de uma forma que você equilibre, que você traga um equilíbrio aí e essa meia arrastão não fica aquela coisa tão sensual. Eu costuro as roupas, então eu gosto de fazer vários estilos, gosto de coisas coloridas, roupas românticas, queria usar o bordado e algumas coisas mais brilhantes. É ruim uma loja pequena não ter estilo? Olha, na verdade, Renata, não é que você não tem estilo, existe um estilo que se chama estilo criativo, que é realmente você vai criando um estilo dentro desse mundo todo colorido e diversificado que você tem. E você acaba criando uma identidade dentro disso. Então você pode assim misturar tudo isso e você vai acabar criando uma coisa única, uma identidade única para você. Então, e isso é muito legal, isso fica muito autoral, fica muito autêntico, pode fazer sem medo. Minha filha tem 6 anos. Outro dia a amiguinha dela estava com uma blusa curta e mostrando a barriga. Na hora ela falou para a amiguinha que a criança não pode usar roupa assim. Olha que lindo. Isso aí são os seus valores e os seus valores transmitidos para ela e ela acaba transmitindo para os outros. É uma coisa que eu sempre falo também, gente. Quando a gente veste a criança está mostrando para os outros não só os valores e princípios dela, mas os valores e princípios da família, da mãe, do pai. Então reflete ali como os pais pensam, como a família pensa, os valores e princípios dos pais. Então é uma coisa grande, né? Vestir a criança não é só escolher uma roupinha e botar lá, envolve muita coisa. E é lindo isso. Então é sinal que os valores que você está mostrando para ela tá absorvendo, tá internalizando esses valores e são importantes para ela. Então pode ficar tranquila que ela vai dar tudo certo. Ela vai ser uma excelente mulher. A Nádia. Oi, Nádia! Tudo bom? Que bom você tá aqui. Minha netinha não gosta de... A Nádia, a gente já fez live juntas, muitas de vocês já devem ter assistido. Ela é especialista em varejo infantil, maravilhosa, Nádia. Minha netinha não gosta de roupa justa. Todas precisam ser grandes, maior que o tamanho dela. Eu, Nádia, é a mesma coisa, sou eu. Se a roupa ficar do tamanho dela, ajustada, ela fica querendo tirar. Eu. Então, existem pessoas assim que eu sou o exemplo. Trabalho com costura infantil, tenho um menino de 2 anos e meio, sempre costuro para ele. Amo jardineira e bermuda com suspensório. Ai, eu também, é lindo demais. Costuro para mim também. Olha que maravilha! Depois eu vou ver como é que chama, como é que você chama? Ateliê Lia Arteira. Depois eu vou entrar para ver suas coisas. Não sei se tem ali no seu, não sei, depois eu vou entrar para dar uma conhecidinha. Ai, a coisa mais linda, os meninos vestidos dessa forma, traz um arzinho vintage, né? Um arzinho diferenciado para peça, eu acho maravilhoso. Temos que deixar a criança confortável, disse a loja Bambleiro. É isso mesmo? Fica o nome escrito tudo junto, né? A gente se confunde tanto com os nomes. Mas conforto, com certeza, é sempre, assim, essencial para criança. A gente precisa, ela se movimenta, ela brinca, ela... Não é que nem a gente que veste uma roupa e senta bonitinha ali, né? A criança não para, a criança vira cambalhota, ela engatinha, ela se arrasta pelo chão, ela vira estrela, ela senta de uns jeitos que a gente nem consegue imaginar a gente sentando daquele jeito. Então, precisa ter conforto mesmo porque ela está em desenvolvimento e ela precisa se movimentar, ela precisa de todo esse movimento para ela realmente crescer de forma saudável. Então, é super importante mesmo. Contar um pouquinho mais do curso, o que tem no curso para vocês. Para quem entrou agora, as inscrições estão abertas dos 2 cursos, Formação Vicky Moda Infantil e o Kids Gram. Os 2 estão abertos. Oi, Petit, tudo bem? Bem-vinda! Os 2 estão abertos, então eu tô explicando, fazendo um bate-papo aqui com vocês e explicando também um pouquinho sobre os cursos. Falei bastante aqui já, mas no curso a gente fala muito sobre estilo e personalidade. Então, como a gente perceber a personalidade da criança e daí encontrar qual estilo que mais funciona. Então, eu falo isso no curso também. Conversamos sobre isso ontem. Minha filha de 13 queria ir a um casamento de tênis. Explicamos que cada ocasião pede uma roupa, exatamente. A gente vai entrando em acordo sobre as roupas, exatamente isso. É a tal liberdade guiada. Então, muitas vezes a criança não tem noção do que pode ser usado, do que cabe no bolso da mãe.
A criança menorzinha não tem noção do que é adequado para cada clima, tá aquele calorão e ela quer colocar um blazer, um jaquetão, tá aquele frio e ela resolve que quer pôr um maiô de ir na piscina, quer pôr uma regatinha. Então a criança não sabe. A gente que precisa orientar o que está adequado ao clima, o que está adequado ao nosso bolso, o que está adequado à idade dela e ao que está adequado ao dress code de cada ocasião. Então é isso mesmo. O tênis até funciona, de repente, se é um casamento mais informal, de repente, se é um casamento e é uma roupa que foi editada ali de um jeito bem descolado, bem moderno, dependendo do tênis, ainda funciona. Tem uns tênis, por exemplo, que puxam pro dourado, pro nude, que tem um formato mais diferenciado, que até funciona, mas depende do casamento, depende do horário do casamento e tudo mais. E mais a mãe que vai conseguir entrar num acordo, né? E você fez super bem. Foi conversando com ela e a gente vai guiando, né? Não proíbe tudo, mas a gente vai trazendo essa liberdade guiada que eu acho super fantástica. Sou a Renata, meu outro perfil caiu. Obrigada pelas dicas. Imagina, pode ir perguntando tudo que você quiser. E bem-vinda, Renata. A única coisa que eu penso hoje em dia é não sensualizar. Estou misturando, de resto estou misturando todos os estilos. Exatamente. O sensualizar, acho que não sensualizar, não adultizar e trazer o conforto para a criança, dá aí pra gente misturar, mas é importante que a loja ela tenha uma identidade. Mesmo que seja misturando estilos, como eu estava falando, a gente pode misturar várias coisas e acaba sendo um estilo criativo, mas ela acaba criando ali um caminho, uma identidade, porque daí as pessoas sabem o que vão encontrar na sua loja. O que não pode acontecer é assim, essa coleção eu monto romântica, aí a próxima coleção eu monto uma coisa bem rocker, bem uma coisa mais pesada e tal. Depois na outra coleção eu resolvo mexer com esporte. Depois na outra eu faço uma coisa mais lúdica, mais fantasia. Então os clientes se perdem. O cliente que veio nessa estação não gosta da outra. O cliente que veio nessa volta na outra não gosta. E fica todo mundo perdido. Você acaba ganha, perde cliente e acaba nunca fidelizando. Então é super importante. Se você tem esse estilo criativo misturadaço, mantenha o estilo criativo misturadaço em todas as coleções. Então, isso é super importante. Meu WhatsApp aqui tá ligado? Eu não sei se você tá escutando toda hora. Pepim. Daqui a pouco eu tenho que parar e responder todas as perguntas. O que você acha de um look de short de linho com uma regatinha de alcinha e viscose? Lindo. Eu não sei as cores, as estampas aí que você tá misturando, mas essas duas texturas super funcionam, sem problema nenhum. Exato, liberdade guiada, não é para vencer laços, porque daí você não proíbe a criança, não deixa ela ali limitada vestindo o que ela não gosta, mas também não corre o risco dela passar ridículo, passar frio, passar o orçamento da casa, enfim, a liberdade guiada é um meio termo perfeito. Já dizia Aristóteles, né, que a virtude é o meio termo entre dois extremos, então a gente precisa. Também a gente não pode ser liberal demais e não pode proibir demais. A gente precisa encontrar ali o meio termo, que é onde está a virtude. É super importante a gente encontrar isso, principalmente com os filhos. Meu filho faz 15 anos, está gigante, quer continuar a ir a lugares importantes de shorts. Conversamos com ele para ir começando a se acostumar com calça jeans, é isso mesmo. Ou encontrar também, se ele não... O meu filho, ele tem 21, até hoje ele não gosta de calça jeans. Eu lembro que quando ele era pequenininho, com 3 meses eu comprei uma jardineira jeans e vesti nele. E daí ele começou a chorar. Eu tirei aquela jardineira e virei de um lado, virei de outro. Falei, gente, esqueci algum alfinete aqui dentro. E tá espetando o bebê. E não achei nada e tirei. E vesti de novo, chorou. Ele não gostava da coisa dura, do toque, do jeans, e até hoje ele não gosta. Ele até tem calça jeans, mas veste assim muito pontualmente e tem 21 anos. Então, o que acontece? A gente encontra outros caminhos. Existem o Alpha Sport, por exemplo, hoje. Hoje a gente tem muita mobilidade disso. Se fosse lá nos anos 60, a gente tinha que entrar naquela moda e não tinha saída, né? A gente tinha que vestir o que estava todo mundo usando, porque nem tinha outra opção, era só aquilo que existia nas lojas. Mas, por exemplo, você pode estar usando nele, existem calças de moletom com corte de alfaiataria. Então ele tá mega bem vestido, inclusive estiloso, porque vai estar diferente dos outros, mas com todo o conforto que ele gosta. Então não precisa nem ir pro jeans ou pra sarja ou pra uma calça social, pode ir para um lado assim, que traz esse conforto para ele, sabe? E tem uns que são muito levinhos agora para verão, que a gente precisa pôr calça em alguma ocasião.
Então dá pra gente colocar, fazer esse jogo e trazer esse alfa sport, essa alfaiataria em peças com tecido esportivo. Então funciona muito bem. Aqui em casa, o de 21, eu uso muito essa técnica pra ele. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ai, gente, tô amando conversar com vocês, é tão bom, né? A gente vai sabendo as dúvidas de cada um, ajudando. Aí vocês vão me conhecendo mais também. Enfim, podem ir mandando as perguntas. O que mais que eu conto no curso Formação VIC? Eu falo sobre guarda-roupa cápsula. Então você consegue passar isso para os clientes, inclusive dá para você ajudar o cliente, ele chega num verão, você monta um guarda-roupa cápsula de verão que todas as peças se comunicam entre si, ele usa muito naquele verão todo, ele vai chegar no inverno e fala, gente, monta um de inverno para mim, monta um guarda-roupa de cápsula de inverno para mim, porque a criança vai perder mesmo, sabe? Ela vai perder aquelas peças. Então é super importante, é muito prático o guarda-roupa cápsula para criança. Então eu ensino como fazer, o porquê, a versatilidade, como passar isso para as pessoas. Então isso é bem bacana que tá dentro do curso. Os detalhes que a gente veste, às vezes a gente veste uma roupa, um detalhezinho que a gente faz, por exemplo, a gente veste uma t-shirt na menina e faz um look ali mais diferentinho com a t-shirt, mas parece que não ficou, não teve aquela finalização. E de repente, só de dobrar aqui a manga um pouquinho, umas dobradinhas, já traz aquela finalização mais impecável pro look, sabe? Então, tem um módulo sobre isso, detalhezinhos que a gente pode fazer pra gente dar aquele up no look, mesmo com peças simples, mesmo com roupas do dia a dia, que a gente traz, assim, aquela diferença no look. Eu acho isso muito legal. O uso de dudus, isso vocês vão saber se vocês comprarem o curso, o que são dudus e para que eles servem. Aí eu falo sobre tecido, sabe? Explico todos os tecidos, o que é tecido plano, o que é malharia retilínea, o que é malharia circular, quais as vantagens e desvantagens de cada um, dou uma geral aí nos tipos de tecido que muita gente tem dificuldade. E é gostoso quando chega um cliente na loja, a gente fala, isso aqui é tal tecido, isso é tal tecido, cuida isso nesse, esse aqui você pode colocar na máquina, pode colocar na secadora, pode numa massa. Então é muito gostoso a gente ter toda essa informação e a gente tá passando para as clientes. Minha internet cai a todo tempo. Aqui são 21 horas. Itália, tá na Itália. Parece que todos usam a internet no mesmo momento. Às vezes acontece mesmo, né? Todo mundo chega em casa no final da tarde e acaba todo mundo usando e aí lota a internet e acaba o sinal ficando ruim. Eu falo também sobre estampas, então a gente entende aí um pouco da história da estamparia, como misturar essas estampas, conhecer. A gente tem tanto tipo de xadrez, né, gente? É tanto xadrez que a gente tem, e cada um é um que tá na moda, e cada um usa numa época de uma forma, então tem um guia ali completo de xadrezes, por exemplo. Qual dos dois cursos seria melhor para mim? Eu costuro as roupas, faço Insta e vendo. Seria bom os dois. Mas eu acho que para você criar porque dentro do Formação Vic em Moda Infantil vai ter bastante direcionamento para você de estilo, vai ter bastante direcionamento, você vai ter muito conteúdo para você repostar no... Então, se eu tivesse que escolher um deles, eu escolheria o Formação Vic em Moda Infantil. E depois, mais pra frente, você faz o Kids Gram. Porque dentro do Formação Vic, não tem essa coisa do Instagram. Mas com ele, você vai ganhar muito conteúdo, você vai ter, conseguir direcionar seu estilo. Nossa, vai ajudar bastante mesmo, muito. Muito mesmo. Você faz e vende pro varejo, pelo que eu entendi, né? E eu acho que vai funcionar muito bem. Depois você aplica tudo que você aprendeu ali dentro do seu Instagram. Aí depois é só você conseguir criar uma identidade visual bacana. Daí o Kids Gram que te ajudaria nisso. Mas aí você pode comprar o e-book, por exemplo. No e-book já vai te dar um direcionamentozinho ali com investimento bem menor. Dentro do curso eu falo sobre calçados. É super importante, gente, quando o cliente entra na loja, a gente saber. De repente uma cliente entra na loja e fala, você tem a Varca? O que seria isso? Eu vou contar uma história que aconteceu para vocês entenderem a importância disso. Uma vez eu entrei numa loja de decoração e daí a minha filha perguntou para a vendedora assim, moça, tem toalete? Aí a mulher foi lá no fundo, voltou, foi no fundo de novo, voltou e falou assim, moça, falou para mim, né? Falou, moça, não tem, mas semana que vem chega.
Gente, eu falei, gente, a gente precisa saber o nome das coisas. Esse dia ficou assim muito marcado pra mim, que ela não tinha toalete, mas vai chegar semana que vem. Ela teve desenvoltura, né, pra resolver a situação. Mas é importante a gente saber o nome das coisas. Então, como eu tava falando, chega uma cliente na loja e fala assim: "Você tem a varca?" E você fala: o que será que é? Uma saia, uma calça, alguma máscara nova que surgiu? O que será que é uma varca?" Então é importante a gente saber o nome de cada coisa, sabe? Saber o que é uma wide leg jeans, saber o que é uma skinny, o que é uma slim fit, o que é uma varca, o que é o nome das coisas, né? Porque chega o cliente, você que é a autoridade em moda, você é que sabe sobre tudo. E de repente chega um cliente e pede uma coisa e você não sabe o que é. Então traz uma má impressão, não dá mais credibilidade. Então é super complicado. É importante a gente tá por dentro, né? Tá sabendo a nomenclatura de tudo, tanto das roupas quanto dos calçados, enfim. Gente, eu vou pedir desculpas pra vocês. Vou encerrar a live que eu tô olhando aqui no meu relógio que já passa de 5 horas e eu sou mamãe também de 3 crianças, preciso buscar a criançada no colégio. Então, depois, quem sabe, eu entro de novo na live ou eu faço mais uma manhã pra gente continuar esse bate-papo que tá tão gostoso. Então, eu quero agradecer todas vocês que estão aqui. Se vocês tiverem interesse, dúvida, alguma coisa sobre os cursos, tanto Formação Vicky quanto Kidsgram, podem me chamar no direct. Podem me chamar pelo WhatsApp, enfim, o que vocês quiserem, como for mais fácil para vocês, eu ajudo vocês em tudo, a entender tudo que envolve aí o curso e qualquer dúvida que vocês tenham. E se vocês quiserem, me mandem também, faz mais lives, a gente faz mais algumas lives assim de sopetão, só para ficar batendo papo aqui, tirando dúvida de todo mundo. Então, gente, eu vou me despedir de vocês, que eu vou buscar a criançada na escola, e a gente se vê mais tarde. Beijo para vocês, obrigada pela companhia aqui na live.